Pessoal, vamos lá, que estamos ao vivo e sempre começando antes, porque quem está adiantado está na hora e quem está na hora já está atrasado, por isso que eu falo que eu vou começar 21 horas e começo um minuto antes, para vocês se acostumarem a chegar antes no lugar. Antes, aonde a gente quer chegar, Ana Bea, Anica Barós. Me perdoa se eu estou falando o nome errado de vocês aqui, ó. Germano Haidt. Bacana, Cíntia, Israel, todo mundo, olha, sejam muito bem-vindos aqui, porque hoje a gente tem uma noite muito especial. Germano, Cíntia, Anica, Ana Bea, nós temos uma noite muito especial hoje, pessoal, muito especial, tá? A gente está fazendo esse projeto, né? O projeto de 21 lives, que eu estou chamando de 21 Up Lives, ou seja, são lives realmente para colocar a gente para cima, não somente motivacional, tá, pessoal? Porque motivação tem que vir de dentro, eu sempre falo isso, mas up no sentido de você realmente melhorar em tudo na vida, esse é o nosso objetivo, tá sempre melhorando em tudo, em todas as áreas da nossa vida, a gente pensar o que eu posso fazer melhor, como é que eu posso ser melhor, meu trabalho, na minha vida, dos meus relacionamentos, no meu estudo, na minha espiritualidade, na minha saúde, o que eu posso fazer de melhor? E não somente ficar no posso, colocar isso no papel, colocar isso na agenda e partir para cima. Ter um passo a passo para isso, né? E tudo que a gente aprende, muitas vezes, eu não sei se vocês já escutaram isso, né? Pessoas que falam assim, isso eu já sei, isso eu já sei. Olha, isso é muito perigoso, tá? Isso é um dos maiores ladrões de conhecimento e de crescimento que existe. Quando você diz para você mesmo, isso eu já sei. Isso que essa pessoa está falando aí, eu já sei. Isso é um ladrão de conhecimento, isso é um ladrão de crescimento, tá? Então toma muito cuidado com isso. Por quê? É lógico que você sabe muitas coisas, é lógico que você já leu muitos livros, você já participou de muitos eventos, você já viu muitos vídeos, você já assistiu muitas lives, você já teve aula, você já fez mestrado, doutorado, eu não sei, você já fez muita coisa na sua vida onde você aprendeu muita coisa. Então você está tudo aqui. Tá tudo aqui. E quando você vê isso de novo, você lembra, caramba, isso eu já sei, isso eu já escutei, isso eu já ouvi. Mas, pessoal, eu aprendi uma coisa incrível, né? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou de fone aqui. Eu não sei. Se puder, quem estiver ao vivo aí me puder me responder. Vocês estão me ouvindo bem? Só para eu saber, tá? Daqui a pouquinho a gente vai estar com a grande Carol Almeida aqui. E eu coloco o fone porque fica melhor para ouvir a pessoa que vai dividir a live comigo aqui, tá? Beleza, Germano? Muito obrigado, amigo. Maria Marta, obrigado, Maria. O que acontece, pessoal? Esse ladrão de conhecimento, né, quando a gente fala isso, eu já sei, porque quando você fala isso, automaticamente você se desliga. Automaticamente você desliga, ou inconscientemente você desliga. E qual é o grande problema, o perigo disso? É você não aprender realmente aquilo. É você não escutar aquela pessoa, você não ouvir a maneira como ela vai te falar. Porque não é somente a maneira ou o que ela vai te falar, mas o momento que você está vivendo hoje é diferente. Grande Carol! Carol já está online com a gente aqui, ó. Eu não vou perder tempo. Não vou perder tempo. Carol já até mandou aqui, já vou mandar o convite para Carol. Isso é muito importante, tá? Mas quando vocês escutarem uma coisa e vocês pensarem isso eu já sei, tomem cuidado com isso. Olá! Carol Almeida! Coisa boa! Tava fazendo Tudo meu bem, fiote, Carol? tava fazendo meu fiote dormir ali, aí Ah, adorei essa hora, hein? Porque deu pra fazer ele dormir e não vir pra cá, que bom. isso é uma pessoa organizada, uma pessoa planejada, faz tudo certinho na hora certa, isso é muito bom. Carol, que felicidade, Carol. Primeiramente, Carol, muito obrigado, tá? Mais uma vez, por você estar disponibilizando aí seu precioso tempo, né? Falou agora, estava ali com o teu filho, colocando teu filho para dormir, com pressa e tal, com todo o carinho de sempre, mas muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por estar disponibilizando seu tempo para estar compartilhando com a gente todo esse investimento que você faz em você, de crescimento,
de aprendizado. Isso não tem preço. Então a gente só tem a te agradecer. Não somente eu, mas todo mundo que vai poder compartilhar com a gente hoje aqui, tá? De estar aprendendo com você. Então, eu não tenho como realmente mensurar o que é isso, né? As pessoas às vezes não valorizam muito, a gente sabe disso, mas a gente Sim. está aqui porque a gente ama isso, né, E tudo Carol? bem, né? E tudo bem. E tudo bem, tudo bem. Mas quando a gente percebe isso é maravilhoso. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado por isso. Pessoal, para quem não conhece Carol Almeida, entra no Instagram dela, procura ela em tudo que é lugar, no Google, no YouTube, procura Carol Almeida. Carol é coach Carol Almeida, não é isso, Carol? Aqui Carol no Almeida Instagram. Coach. Carol Almeida Carol Almeida Coach. Coach. Carol Almeida Coach. Procura a Carol, segue a Carol, escuta a Carol, aprende com a Carol e muda de vida com a Carol. É isso que tem que acontecer. É verdade. Carol, mas para a gente não perder mais tempo e começar, né, a escutar tudo que você tem para falar para a gente. A Carol, pessoal, Carol hoje vai falar para a gente algo muito sério, muito importante, como tudo que ela fala, obviamente tudo que ela faz, mas escutem bastante o que ela vai trazer para a gente hoje, tá? Carol, é todo seu, a noite é toda sua. Carol, o que você trouxe para a gente, Carol? Fala para a gente aí, Carol. Vamos lá. É interessante, Tive. Primeiro, obrigada, assim, essa generosidade de compartilhar, né? O conhecimento é do mundo, né? Então, às vezes, as pessoas, nossa, Carol, mas você traz para você e entrega, que é o que você faz também nesses lives, está entregando o mês todo, e o conhecimento é do mundo. Puxa, é tão pequeno se a gente trouxer isso e fizer só para nossa vida, né? Os ganhos que a gente vai tendo quando a gente vai entregando. É tão fantástico. E mais cedo me perguntavam, né? É diferente que as pessoas falam de vitimização, quando a gente fala, né? Mas eu tô sendo vitimista, dói, parece ofensivo. E a gente se coloca, inclusive, numa posição de vítima. Quando eu pergunto, mas eu tô me fazendo de vítima? Sem perceber, E mais cedo uma pessoa perguntou pra mim, assim, no privado, Carol, quando eu reclamo, quando eu fico reclamando lá do meu trabalho, mas isso também é me fazer de vítima? Eu falei, olha, eu sei que dói, mas tá bom? Eu sei que dói, mas Inclusive eu vou explicar pra vocês, gente, por quê. Fiquem aí que eu vou explicar pra vocês por quê que talvez Papel seja... e caneta, pessoal, vai anotando tudo aí. Exatamente. Papel e caneta, porque vocês vão agora ter conhecimento de como que eu posso acessar a minha zona de poder para parar de vitimizar sem perceber. Porque isso acontece só o tempo todo. Né? Outra pessoa me respondeu assim, Carol, mas tem coisas que não tem como a gente controlar. Não está no nosso controle. Então, eu não estou me fazendo de vítima, porque não está no nosso controle. E aí vocês, junto com isso, vão começar a entender qual é a diferença quando eu dou as desculpas que são realmente legítimas ou quando eu dou desculpas que são totalmente ilegítimas e são aquelas historinhas que faz a minha mente acreditar naquilo, como uma mente condicionada, ela quer estar certa, né? E então essas historinhas vão mostrar pra gente dizer assim, é isso mesmo, e a gente acredita na desculpa e compra a ideia da desculpa. Né? Todas as vezes que a gente fala de vitimização, todas as vezes que eu falo de vitimização, quando eu coloco a responsabilidade de qualquer coisa que poderia estar acontecendo na minha vida, em qualquer coisa do lado de fora que não seja de uma atitude minha. Carol, mas espera lá, tu está sendo radical. Como é que eu posso controlar tudo? Como é que eu posso controlar o tempo? Como é que eu posso controlar o meu relacionamento? Como é que eu vou controlar o trânsito? Como é que eu vou controlar também as pessoas que trabalham comigo no meu trabalho? Não tem como eu controlar tudo. Realmente, não tem como você controlar tudo. E aí é que tá a diferença, Tid. E eu vou aqui já entrando direto ao ponto, para a gente não enrolar muito esse povo que está aí acompanhando a gente. Né? Então, toda vez quando eu saio desse jogo de vitimização, oi, Francinete, bem-vinda! Quando eu digo assim, qual é a responsabilidade? Essa palavra autorresponsabilidade tem estado muito em voga, né? Presta atenção, quando a gente fala a responsabilidade de agir é a habilidade, responsabilidade é a minha habilidade de responder às situações que acontecem na minha vida.
Então, um raio caiu aqui e quebrou a minha empresa. Ok, isso está fora do meu controle, eu não tenho como controlar isso. Mas a minha maneira de responder diante disso é minha, ela depende de mim. E aí é que está a minha responsabilidade, a minha habilidade de responder diante dessa tragédia de um raio ter caído aqui na minha casa, no meu trabalho, de ter levado tudo. Né? Eu lembro que uma vez a minha empresa ficava numa casa e era na trasladação no Sírio, para quem não é de Belém, né? O Sírio é uma festa, uma das maiores procissões religiosas que tem no mundo, e era na trasladação à noite. E é assim, eu estava na trasladação, estava todo mundo na trasladação, e o meu celular, ninguém tá lá, leva celular para trasladação. Entrou ladrão na empresa e limparam tudo o que tinha lá. Tudo, levaram tudo. Todos os equipamentos, computadores, tudo. E ligaram pra gente e ninguém atendia. Né? Então existe aí, poxa vida, eu não tenho como controlar. Entrou e aí, já aconteceu. Ok. Poxa, mas se não tivessem roubado, a minha vida estaria diferente, Tid. Se não tivessem roubado lá, poxa, a gente estaria com equipamento, eu não teria perdido um monte de material que eu perdi, a gente não teria, sabe, tudo passado por uma situação, ó. Então, assim, poxa, a vida foi por causa daquilo que a gente não fechou os projetos, foi culpa daqueles ladrões, entende? E aí a minha vida não anda por causa disso, porque aquilo que era para ter acontecido, aquilo que aconteceu, eu não soube responder ou lidar com aquilo, né? Uhum. E todas as vezes que eu escuto, hoje eu postei no meu Instagram assim, se você não gosta do seu trabalho, se você gosta do seu trabalho, se você não gosta do seu trabalho, saia dele. Se você tá nele porque você precisa ou porque você escolhe, então agradeça. Para de reclamar e agradeça. Exato, Não é assim? exato. Então, olha como a nossa postura ela se torna vítima para o mundo, tá, gente? Então, quando eu falo vítima, é, quando você não está numa posição, quando nós não estamos numa posição de enxergar uma situação limitante, que está difícil. Quando eu digo uma situação limitante, estou dizendo que essa situação, puxa, ela está travando, ela está me atrapalhando, é uma situação que está fazendo com que eu não consiga alcançar meus resultados, ou porque está me deixando com desconforto, eu não consigo produzir diante disso, eu fiquei emocionalmente mal, enfim, qualquer situação que eu olhe e diga assim, essa situação é limitante. Então, quando eu estou diante de uma situação que é limitante, eu tenho como olhar para ela e pensar o que eu posso fazer para lidar com isso, que é o famoso focar na solução. Ou eu tenho, caramba, essa pessoa vai ficar aqui realmente toda vez fazendo isso? Poxa, toda vez eu tenho que fazer isso aqui no trabalho porque a pessoa não faz aquilo. Aí reclama, né? Caramba, que o meu chefe hoje ele tá impossível, não tenho mais condições de vir para cá, mas tá há 10 anos trabalhando lá no trabalho. Né? Ou então tá num relacionamento. Olha, ele precisa mudar. Tide, esse curso que tu tem que fazer, eu preciso que o meu marido faça, porque ele precisa mudar. Olha, eu não aguento mais no relacionamento. Se ele não mudar, não tem jeito. Aí o mundo precisa mudar para se adaptar a gente. E quando eu É, tô fazendo isso, eu tô me colocando no lado do problema. E muitas vezes sem perceber, né, Tid? Às exato. vezes as pessoas se acham, né? Não, tá bem, minha vida tá indo bem, tá no caminho certo. Mas você aí, de vez em quando, tá ali, tá num relacionamento que eu digo, se você morresse hoje, tivesse no céu, você ia dizer, uau, minha vida foi foda. Ou então, não, não foi foda, ela foi legal, meu relacionamento não tava extraordinário, porque meu marido e minha esposa, elas não eram muito legal. Então, por que você ficou nele tanto tempo? Cara, olha, Carol, você falou uma coisa muito interessante, eu estou me lembrando agora, eu não sei exatamente quem estava fazendo essa reflexão, e eu adorei isso, não sei se foi Mário Sérgio Cortella, ou se foi o Leandro Carnal, numa palestra que eu assisti, que ele estava falando exatamente nisso. Talvez um dos grandes problemas que a gente tenha, talvez uma das grandes insanidades que o ser humano tem, é de não aproveitar o tempo, né? É de achar que é imortal, de achar que você tem todo o tempo do mundo. E você estava Aham. falando isso, né? Caramba, se você não está gostando, se a coisa não está legal, e aí você faz essa reflexão agora, como você falou, né? Caramba, se você morresse hoje, você ia falar que a tua vida é foda, que a tua vida foi incrível, que a tua vida foi maravilhosa, ou não? Então, o que você está esperando?
O que você está esperando para começar a fazer isso? Fala assim, caramba, eu não tive. Vamos supor que eu não tenha tido. Ou que eu interprete que minha vida até hoje não tenha sido maravilhosa. Eu interpretei até hoje não foi. Beleza, não foi. Mas e se eu morrer amanhã, eu posso fazer esse dia valer a pena? E como eu posso fazer isso, né? Como é que eu posso fazer isso? Aproveitando mais as coisas, é o que você falou, diante de uma situação, uma pessoa se coloca como vítima, ó vida, ó céus, né? Ou, caramba, o que eu posso fazer em relação a isso? O que eu posso mudar? O que eu posso... Aonde eu tenho controle, né? Que você falou, a gente não tem controle de tudo. O Exato. que eu tenho? O que eu posso fazer? E aí que eu vou falar da nossa zona de poder, Tid. Porque quase todas Legal, as vamos lá. coisas que estão relacionadas à nossa zona de poder, elas têm relação com 4 poderes que nós temos, que a gente diz assim, a gente tem 2 poderes públicos e 2 poderes privados. Esses dias eu conversava, tem 2 semanas, eu conversava com alguém e a pessoa falou assim, porque é natural a gente se preocupar com o que as pessoas pensam da gente. E, nossa, o quanto custa você se preocupar com a pessoa, com o que os outros pensam de você, porque você não tem o controle sobre o pensamento do outro. Isso não está no seu controle. Então, essa pergunta, ela é muito importante. Todas as vezes que você olha para uma situação na tua vida e você fala, o que dentro disso está no teu controle? Porque dentro dos nossos 2 poderes privados, né? Se eu tenho 2 poderes privados, ou seja, são aqueles poderes que são só meus, que ninguém nunca tem como saber, a menos que me pergunte. Que é o meu poder de pensar, por mais que você imagine, me conheça muito, você pode me conviver comigo a vida Eu toda. acho que está pensando isso. Eu acho que está pensando, mas pode ser que não tá. O engraçado é assim, né, Tid? Não, mas não era isso que eu queria dizer. Era assim. Nossa, mas como você tem o poder de saber o que eu tô pensando, o que eu ia dizer? E assim, isso gera muita leitura mental sobre leitura mental sobre leitura mental, que aí vai gerando um monte de complicação, de confusão na nossa vida e na do outro. Então, ninguém tem o controle sobre o que eu vou pensar. Então, você pode, eu brinco até, né, alucinar sobre o que eu estou pensando. Você vai poder imaginar, elocubrar, criar milhões de possibilidades, mas você só vai saber o que eu estou pensando se eu te falar. Sim. Hoje mesmo, eu conversava com um cliente e ele dizia, porque dá para perceber quando as pessoas conversam e me olham que elas estão me diminuindo. E aí, nós não temos o controle sobre o que o outro está pensando, ou o que o outro está falando, ou o que o outro está fazendo. Ok? Eu só posso ter controle sobre o que eu penso a respeito do que ele pensa. Isso eu posso ter o controle. Então, se eu penso, olha só, esse é meu poder privado, tá? De pensar. Se eu penso que o que ele está pensando é um problema dele, ok, tudo bem. Entende? Se eu começo a construir significados e trabalhar a minha matriz para que aquilo que eu pense me deixe de forma tranquila com relação ao que você pensa sobre mim, Tid, tá tudo bem. O que você pensa é só o que você pensa. E isso não tem a ver com a minha história, me diminui, tá tudo bem. Se eu penso dessa forma, isso é o meu controle. Ou eu posso pensar, eu falei aquilo pro Tid, ele com certeza vai pensar que eu não sou competente naquilo que eu faço, então ele não vai me chamar mais para fazer as lives com ele, eu preciso esclarecer, eu preciso dar um jeito de fazer ele pensar que não é aquilo. Imagina, você fica numa escravidão, porque você não vai ter o controle sobre o que o outro pensa, e nem se você tentar esclarecer, nem se você agir diferente, nem se você comprar um carro, vão achar que você tem mais ou menos dinheiro, que você é mais ou menos competente, você não tem como controlar. Uhum. Ok? Então, a gente tem como controlar o que a gente pensa. O que isso muda, Carol? Isso muda que isso é o teu poder, é a tua zona de poder. Quando você se apropria do teu poder pessoal, você traz paz. Tu vai conseguir trabalhar, produzir, viver, seguir com total controle daquilo que é teu e está aqui dentro. Perfeito. O outro poder público, privado, é o nosso poder de sentir. Eu tenho certeza que está sentindo triste. Tenho certeza que está assim. Eu te conheço, Tid. Porque quando você faz essa cara, é porque você está desse jeito. Não. Pode dar todos os indícios que é, mas de repente você está ali. Não é? O que foi? Você está assustado? Está com medo? Não, bati meu pé. Então, não tem como saber, não é? Eu digo que existem infinitos significados para cada situação. E às vezes a gente está tão apegado a um tipo de significado que a gente repete ele. E olha só, esses são nossos 2 poderes públicos e os nossos 2 poderes privados. Nossos 2 poderes públicos é falar e agir.
Ninguém pode falar por você, ninguém pode agir por você. Então, quando você fala assim, olha só como a nossa comunicação, e até junto com o tema de comunicação que a gente já estava ventilando, né? Quando a gente fala assim, mas ele me fez comer mais, ele me fez sair da dieta, ele me fez sentir raiva. Quando eu falo isso, Desculpinha, né? Historinha. Desculpa. acabou. A pergunta é, isso tá no controle dele ou tá no teu? Botou uma arma na tua Entende? cabeça e falou, come! Não, não foi isso. Exato, exato. Tá no controle dele ou tá no seu? Não sei, ué. Quando um cliente meu falou, a minha filha já fez 3 faculdades e agora ela resolveu parar de fazer faculdade. Não sei nem se eu já contei esse exemplo aqui. Parou de fazer faculdade e quer virar blogueira. Nisso eu tô deprimido porque eu passei a minha vida inteira, não sei o que. E eu olhei pra ele e falei, sua filha é adulta. Interferir nas escolhas e nas decisões que ela tem pra vida dela, tá no seu controle? A pergunta é essa. Ele falou, não tá. Não tá. Quanto custa você ficar se sentindo frustrado por algo que talvez ela passe a vida inteira sem escolher aquilo que você quer? Quantas vezes mais você vai botar isso no controle? A tua satisfação ou frustração nas mãos da escolha que ela fez para a vida dela. Você vai fazer isso quantas vezes mais? Colocar na mão dos outros, ou de uma situação, ou de uma empresa, de um chefe, de uma mulher, de um marido, de um filho. Não está no controle. Está no controle do que o outro vai fazer e pensar. Existe não sei se você conhece, um livro chamado Em Busca de um Sentido, que é do Viktor Frankl. Isso. E tem um trecho nesse livro. Isso, tem uma história fantástica. A história dele é uma história fantástica, maravilhosa, né? É uma mentalidade incrível. E ele tem um trecho que ele fala assim: vocês, se referindo aos nazistas e tudo, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo aqui, enquanto eu tô aqui. Isso está no controle de vocês, né? Com o meu corpo e etc. Mas vocês jamais vão poder determinar, olha só, o que eu sinto por vocês. Então, você jamais vai poder determinar ou fazer com que eu odeie vocês. Olha que nobre isso. Então, não tem como. O que eu pense. O que eu pense. Exato. Então, ele fala assim, você nunca vai determinar o que eu vou sentir sobre o que você está fazendo comigo. Você pode fazer o que você quiser. Se você quer me deixar com raiva, se essa for a tua intenção, ok. Isso não está no teu controle, está no meu. Então, a grande diferença... Isso é mágico, né, Carol? Isso é mágico porque é o que você falou. Se você começa a treinar para isso, porque isso você não consegue do dia para a noite, né? Você começa a treinar isso a ponto de... Né, ontem eu estava até falando com o PC sobre isso, né? O Tony Robbins, quando ele fala sobre o fato é o fato. O que eu significo, qual é o significado que eu dou para o fato é que importa. Isso. Sou eu que dou, sou eu que imprimo. E é o que você falou. Se a pessoa fala o que ela fala, faz o que ela faz, como você falou, poder público, ela fala e faz. Mas eu é que vou determinar o que eu vou sentir e o que eu vou pensar sobre aquilo. A pessoa quer que eu fique com raiva. Ela quer, ela faz de tudo para ficar com raiva. Se eu me conheço, se eu me domino, se eu já estou treinado, ela pode fazer o que for. É o que você falou do Viktor Frankl. Mas não vou ficar com raiva. Ela quer que eu fique. Mas isso está no meu... É o meu poder. É a minha zona de poder. E isso dá paz. Isso me realmente... E Tid, isso é muito libertador. Muito mesmo, assim. É simples, como todo esse processo de autodesenvolvimento, mas não é fácil. Não é fácil. É o que muitas pessoas já sabem disso na teoria. Falam, eu já sei disso. E o que te faz ficar com raiva, então? E o que te faz, então, dizer que você não tomou atitude por causa do fulano? Será que isso já está no teu músculo? E aí, olha o que eu falei das desculpas. As nossas desculpas, elas são legítimas ou ilegítimas. Elas são legítimas quando é algo que eu não fiz alguma coisa porque aconteceu algo que não está no meu controle. Ok? E aí deixa de ser uma desculpa, né? É a razão da coisa. Ok. É a situação, é a análise do fato. Exato.
E quando ela é ilegítima, que é 99% das nossas desculpas, tá? É quando tá no nosso controle. Ai, menina, não deu pra ouvir, porque na verdade você programou. Você fez. É. Ó, eu vou te dar um exemplo. Mais cedo eu conversava com uma outra pessoa que falou: ai, Carol, eu tô. Nossa, porque eu não consegui fazer muitas vendas esse mês. Então eu tô preocupada porque eu não consigo investir para poder fazer um programa, fazer um treinamento, não sei o quê. E aí, olha só, como a diferença da forma como que a gente pensa pode fazer toda a diferença, né? Então, olha só, o fato de você não conseguir. Você falou pra mim que a tua autoestima não tá legal, que você se frustra, que você fica desmotivado quando as vendas não funcionam, que isso mexe com a tua produtividade, com o teu foco, consequentemente com os teus resultados. E isso fez essa venda baixar, né? A tua venda diminuiu. E, e aí, você acha que ela vai aumentar sozinha? Você acha que você vai ter foco, procrastinação, parar de procrastinar, tua autoestima vai aumentar sozinho, você vai produzir mais de repente? Ou você precisa primeiro desenvolver isso aqui para poder melhorar o teu resultado? Você vai precisar desenvolver o teu teto emocional, que aí isso vai gerar mais foco, mais produtividade, melhorar a tua autoestima, a tua confiança, a tua coragem, a tua ação, nananana, A pessoa né? fica pegando a consequência, colocando a consequência como se aquilo ali tivesse que ser a causa da vida dela. E não é. Pronto. A causa é Vou o ficar parada contrário, a é o que vida você. toda. Vou ficar parada a vida toda esperando que alguma coisa É, aconteça. Tipo assim, esse mês não sobrou dinheiro para eu investir, então quando sobrar dinheiro eu vou investir. Hahaha. Dá vontade de não vai sobrar. era o que eu contava comigo. Cara, não vai sobrar nunca. Você vai Nunca. sempre também você vai encontrar alguma coisa para poder comprar, não vai sobrar. Ou você se paga antes e faz uma programação para conseguir fazer, ou você vai ficar nesse cenário o tempo todo. É uma decisão que você precisa tomar. Então você não é vítima do que está sem dinheiro, é que você não está tomando uma decisão no caminho de assumir as rédeas do que pode fazer diferença para você. E aí muda tudo. Muda tudo, né? Eu Exato. posso sempre olhar para o macro, para o todo, para o fora, mas, Carol, aquelas pessoas que estão numa zona de pobreza, aquelas pessoas que pareceram que nasceram num ambiente que é menos qualificado, que tem menos condições, é verdade. Realmente, para elas o caminho vai ser mais difícil. E a gente sabe que Mais o difícil. meio, ele influencia muito. O meio tem muita influência. Mas a gente também sabe que não são os nossos genes, não é como acreditava antes, né? Os genes determinam o que a gente vai fazer. Não, a gente sabe hoje que existe como você trabalhar e desenvolver e montar todo um processo, uma mentalidade e uma forma de enxergar para poder agir de forma diferente. Então, se eu todo tempo me prender, mas eu nasci nessa família, mas eu nasci num lugar que não tem condições, mas é porque aqui na minha cidade as coisas são difíceis. Se eu todo tempo me prender nisso, eu estou olhando para o macro. Ou seja, eu estou colocando o olhar naquilo que não está no meu controle, que é uma realidade, tá? É Sim. uma realidade. Então, assim, tem crise. Ok. Ok, ponto. Ok. É uma realidade, tá ali. O dólar aumentou e não sei o que. Ok, tá ali. Dentro do teu contexto, várias empresas estão fechando no teu mercado, na tua área. Ok, isso é uma realidade. Eu tô olhando pro macro, para fora. Como é que eu faço para olhar pro micro? Dentro disso aqui tudo, o que está no meu controle? De Controle. pensar, de Qual é a ação sentir, de que falar. eu posso implementar? Isso. A minha mentalidade de pensar, todo mundo tá indo para aquele caminho, então eu também vou. Essa mentalidade que é o teu poder, que tá te ajudando. Essa mentalidade de falar, então eu não vou fazer porque eu não quero mostrar que a minha empresa fechou e eu vou ficar funcionando mesmo quebrada. Essa mentalidade é tua, teu poder, pessoal, de pensar isso. Isso te ajuda ou não? Não é sobre estar certo ou errado. É sobre que tipo de significados funcionam. Não é sobre se o que você pensa é certo ou errado. Interessa. Tem alguém de menor aqui? Eu brinco, tem alguém de menor aqui? Foda-se se está certo ou errado, né? Não Funciona. importa. É. Funciona pra você, te eleva, deixa a tua vida melhor, faz você ter mais prosperidade, faz você se relacionar melhor com teu marido, com a tua esposa, com a tua família, Não está faz indo você contra os teus entender, valores, né? Não está. entendeu? Então, se, se funciona, ok, porque a crença não necessariamente ela precisa ser verdade. Sim. Ela é uma base para sustentar alguma coisa, seja para uma coisa boa ou seja para uma coisa ruim. Ela é só uma base. Só serve Sim, como base. ó, Como algumas pessoas parâmetro de acreditam em início. Deus. Vou falar de uma coisa que é bem polêmica. Algumas pessoas acreditam em Deus, outras não. Eu, Carol, acredito. Só que
Eu acredito, acredito. Mas tem pessoas que não acreditam em Deus. Tá certo? Não sei qual é a verdade. Na minha verdade, Deus existe. Sim. Acreditar nele funciona para mim. Para Funciona. você é bom, para Se tá você certo ou funciona, para errado, você ajuda. Então, não sei se tá certo ou errado, mas para mim funciona. aham, Ayrton sim. Senna dizia, eu recebi esse dom porque Deus me deu. Se é certo ou errado, sei lá. Será que Deus deu para ele, só para ele, não deu Deus para outras pessoas? Porque ele diz, Deus não deu para deu para mim, não sei por quê. Será que Deus deu só para ele? Ok, ele acreditou nisso. Se é certo ou errado, não sei, funcionou para ele. Funcionou para ele, exatamente. Então, Não, isso é loucura, isso é muito doido, mas é incrível. E, Carol, quando você estava falando, né, tudo que você está falando da pessoa realmente encarar a realidade, né, esse é o primeiro passo, né, a consciência do que está acontecendo, a consciência do que é, né, você ter clareza e ter consciência dessas coisas. E o vitimismo ele aparece quando a pessoa fica procurando a desculpa para justificar o fato daquilo estar acontecendo na vida dela e ela sabe, no fundo ela sabe que se ela mudar a chavinha, aquilo muda. Mas ela não quer mudar. Ela prefere acreditar na historinha que ela conta para ela. Aí que entra o vitimismo, né? A maneira de enxergar a coisa, porque eu sei que se eu olhar para isso, realmente está tudo uma bosta, está tudo errado, está tudo horrível na minha vida. Beleza, ponto. Esse é o fato. Esse é o ok. fato. Agora, qual é o pequeno passo que eu posso dar para a bosta sair daqui e cair para cá? Entendeu? Ela não vai sumir, mas eu vou conseguir respirar, pô. Qual é o pequeno passo que eu posso dar? Beleza, agora que ela está aqui, qual é o próximo passo que eu posso dar para ela vir para cá? E por aí vai. Mas não, ela tá por aqui de problema, e ela fala, meu Deus, olha onde eu vim me meter, que coisa horrível. Ah, meu Deus, e agora? Tinha que Quando acontecer melhorar, comigo. eu vou me desenvolver. É, Quando eu diminuir a bosta, eu vou quando, desenvolver. quando ela baixar, eu vou conseguir respirar. Quando ela baixar, eu vou conseguir fazer. Não vai, não vai. Perfeito, perfeito. Sabe, Pessoal, olha, aproveita isso, anota tudo isso, entra aqui dentro, mas não somente no intelecto. Sente essas palavras que a Carol está falando aqui, que são importantes para a gente. às vezes, olha, num relacionamento, por exemplo. Ah, mas é porque eu acho que você tá me traindo, eu acho que você. E aí eu fico alucinando, né? Pensando, às vezes pensando o dia todo o que que ele tá fazendo, que eu acho. Mas que evidências você tem? Porque pensar tá no teu controle. Se você fica pensando e alimentando coisas que não estão funcionando para você, tá no teu controle mudar. Entende? Então, olha só. Sim, Mas é porque eu acho que você está me traindo. Mas baseado em quê? Quando você fala isso e não me diz nenhum tipo de evidência, você está só gerando um conflito. Agora, se existe ou se falta um acordo, ou se existe um acordo que é descumprido, ou se existe algo que se ultrapasse dos limites dentro do que o casal, ou sociedade, ou parceria, ou qualquer coisa, né, de um relacionamento, que não precisa ser só de homem e mulher, foi quebrado, então aí sim, olha, vamos tentar aqui e conversar, porque isso está no nosso controle. Isso está no meu controle, sentar com você e te dizer, olha, eu me sinto desse jeito, isso para mim é importante, e você me dizer, isso para mim é importante, me viola ou não me viola. Ok. Uma vez que foi estabelecido o acordo, estabeleceu o acordo. Então, se você vai lá e diz, porque eu acho isso, porque eu penso isso, mas por quê? Só porque você está pensando e alucinando? Isso, ficar pensando e alucinando o dia inteiro nessas coisas e construindo coisas com o outro, tá funcionando para você ou não? isso é tão sério, né, Carol? Eu costumo trazer um exemplo, né, para a nossa vida, para nossos comportamentos, da lógica, né, da lógica escrita, né, como é que se diz, meu Deus, de você construir um argumento, né? O que é um Sim. argumento? Um argumento são pelo menos duas premissas seguidas de uma conclusão, né? Então você tem
você tem um argumento quando você tem pelo menos duas premissas seguidas de uma conclusão. Ou seja, essa premissa junto com essa Significa tal coisa. me faz chegar a uma terceira. Beleza. Se você parte de uma premissa falsa e você encontra uma verdadeira, você vai concluir uma coisa falsa. Então é exatamente o que você está falando. A pessoa fica construindo coisas na cabeça dela. Ou seja, está partindo de uma premissa que não é verdadeira, ou pode não ser verdadeira. Ela está construindo uma premissa. Aí ela vê uma coisa real. Ela vê uma coisa real. Por exemplo, o marido está em casa, a mulher está na faculdade e a mulher não chega. A mulher não chega, já era para ter chegado e ela não chega, ela não chega, ela não chega. Aí ele começa a pensar, está me traindo. Está me traindo, está me traindo. Olha só, a premissa dele. Ele está partindo de uma premissa que está na cabeça dele. Ela está me traindo. Aí ele faz o seguinte, vou ligar para ela. Aí quando ele liga para ela, o telefone desligado. Ela não atende ou o telefone desligado. Aí ele vai juntar a primeira premissa com a segunda premissa. E o que ele vai concluir? Ela está me traindo. Ou ele está me traindo. Né? Eu estou falando ela, mas pode ser o contrário. A mulher está esperando o marido chegar, por exemplo. Então o que acontece? Você tem duas premissas e uma conclusão. Essa conclusão para você é verdadeira. Por quê? Porque tem lógica. E aí forma crença até, tá? E aí, dependendo do nível de profundidade, forma pela estrutura da comunicação. Quando a gente for fazer um outro papo, Tid, que a gente for falar da parte de comunicação, a gente vai falar exatamente sobre essa estrutura de linguagem, o quanto a gente vai colocando isso e gerando equivalências e distorções no cérebro, na nossa mente, né, naquilo que a gente enxerga, porque a frase é como eu construo aqui. E aí, o pensamento é uma frase. A frase é o pensamento. Imagem e o pensamento em som que eu falo para mim mesma é uma frase. Essa frase que você constrói, se ela estiver numa estrutura totalmente equivocada, ferrou. Você está construindo um monte de limitação e pensando em limitações e formando limitações sem nem perceber. E aí gera esses pepinos. Isso é perigosíssimo, né? E tem tudo a ver com o vitimismo, né? Que você trouxe pra gente hoje, Carol. Porque se eu tô acostumado, né? Se eu me acostumei desde criança, desde pequeno, a chorar para conseguir as coisas, né? Aquela pessoa que ela se acostumou a fazer isso. Sempre que ela chorava, vinha todo mundo e dava carinho para ela. Sempre que ela se fazia de vítima, as pessoas davam atenção para ela. Então ela se acostumou a se comportar desse jeito, né? Não percebe mais que está se comportando desse jeito. Ela cresce, né? Isso para ela é uma verdade, para ela é uma maneira normal de se viver, porque é dela, é a maneira dela viver. E aí ela se faz de vítima para tudo, né? Reclama de tudo, sempre olha para as coisas daquele jeito que quando melhorar eu vou fazer alguma coisa, quando acontecer eu vou fazer alguma coisa, se alguém me ajudar eu saio desse problema. Ou seja, ela, como você falou da responsabilidade, ela nunca traz a responsabilidade para ela, ela sempre coloca a responsabilidade na situação, no mundo, nas pessoas, etc. Né? E aí é difícil. E se a pessoa viveu a vida inteira achando que isso é o normal, é por isso que viola quando a gente fala, é vitimismo. Mas como vitimismo, não. Não é vitimismo, ela não consegue entender, né? Exato, viola, porque é como ela enxerga que aquilo é, ou como ela aprendeu a viver a vida toda. Ela viveu sempre daquele jeito. Está fazendo sentido? Coraçãozinhos aqui pra gente, tá? Manda aqui pra gente. É verdade, cara. Quando eu fiz uma pergunta sobre isso, vieram tantas respostas e veio gente que me disse assim, Carol, eu percebi isso até num relacionamento abusivo de violência doméstica que eu passei, o quanto eu também estava me colocando numa situação de vítima. Então, olha só, às vezes a pessoa passa anos numa situação, e eu quero falar isso com muita cautela, porque isso é um assunto também muito delicado, porque uma coisa é o contexto, que não tá certo. A gente sabe que existe a violência contra a mulher e que isso é contra ambos os sexos, mas a gente sabe que contra a mulher é algo que vem crescendo, manifestando e aparecendo muito. E isso é um ponto muito sério a ser discutido. O outro ponto é quando a gente vai crescendo achando que não tem nada o que fazer diante dessa situação. Então, pode parecer até cruel de falar o quanto quando eu escolho não sair, de alguma maneira, eu estou me mantendo no problema.
escolhendo o problema, Escolhendo continuar. escolhendo continuar. Então, é uma escolha que é uma escolha conflitante, é uma escolha que é muitas vezes desafiadora, que envolve várias situações. Mas, por exemplo, a gente tem mulheres da nossa história onde existia um machismo, uma sociedade totalmente opressora, tanto para as que se separavam, quanto para as que desenvolviam uma vida sozinhas, e que elas ainda assim conseguiram viver as suas vidas, dizer, eu vou, não importa o que aconteça, essa é a minha escolha. Então, elas foram ali e viveram fiéis à essência delas. Então, essa é uma escolha que faz com que elas olhem para o micro e não para o macro. O macro é o sistema opressor que eu vivo, onde as mulheres não podem se separar. Por exemplo, lá na antiguidade. E o micro é que eu não quero viver esse sistema opressor. Então, eu vou fazer a minha escolha. E tudo bem que isso é uma escolha. Ah, eu não quero correr o risco de acontecer alguma coisa comigo. Tudo bem, é uma escolha também. É uma escolha sua e passar uma vida onde você se sente violada. É uma escolha. Não é uma escolha super legal, fácil e simples, como se a gente estivesse escolhendo uma roupa. Mas existem caminhos e possibilidades. Então, quando a gente começa a abrir a mente, tá, gente? De começar a pensar dessa maneira, você pode começar a entender que você não está no problema porque ele não tem solução nenhuma. É só que você não está enxergando a solução porque talvez você esteja colocando a solução só naquilo que não está no teu controle. Então, traz aí o poder para estar dentro do que está no meu controle. O que é? O que eu posso fazer? Eu posso vender minha empresa? Eu sou tão apegado, não tenho como, eu vou ficar sem casa se eu fizer isso, eu vou ter que vender o meu carro. E aí, é porque eu sou apegado, é porque eu estou no status, é porque eu não quero viver sem um negócio. Mas se a gente pensar, de tudo isso, até a dependência das coisas que a gente tem, tudo isso foi tudo a gente que foi criando. Então a gente tem escolha para tudo. Como que eu vou separar e deixar meus filhos? E como que um monte de pessoas fazem isso no mundo? E tem isso aí, né, Carol, é interessante porque quando a gente está vivendo, né, a maneira como eu vivo hoje, a maneira como eu sou hoje, é por causa de tudo que eu vivi até hoje, né? Tudo que eu trouxe. É como se eu tivesse uma mochila comigo aqui. Essa mochila, eu fui carregando essa mochila aqui ao longo da minha vida. Então eu só posso utilizar o que está dentro dessa mochila. Exato. Se eu ainda não coloquei nessa mochila, eu não tenho como usar. Né? E muitas vezes a pessoa toma essas decisões, né, que você estava falando, que é muito importante a gente pensar nisso, porque ela é como se eu fui oficial da Marinha, então eu vivia no mar, nos navios. No navio você vê o horizonte a uma determinada distância, né? Você consegue enxergar até uma determinada distância dependendo da altura do teu navio. E de repente aparece um pontinho lá no horizonte, né, que você consegue ver. Por quê? Porque você tá, cada vez que você está andando, você se aproxima mais daquilo. Então, se você está se aproximando de terra, você está indo em direção à terra, você não está vendo nada, só está vendo água. Daqui a pouco você vê uma pontinha ali, que é uma montanha, alguma coisa assim. Por quê? Porque a terra é redonda, pelo menos eu acredito que a terra é redonda. Aí você vê aquilo aparecendo, né? Mas por que você começa a visualizar? Porque você está andando na direção que você quer. E o problema do vítima, né, da pessoa que tem esse problema de vitimismo, é que ela, muitas vezes, ela, como você falou, ela não age, ela fica esperando. Então, se você não anda, se você não dá um passo, se você não consegue, se você não começa a se aproximar do que você quer, começar a andar na direção do que você quer, nunca esse horizonte vai mudar. Ele não vai mudar. Você vai continuar vendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados, porque você não está andando na direção, você não está enchendo a sua mochila de coisas novas. Né? Então, essa decisão que você falou, ela é fundamental, da escolha. Né? De você saber que é você que escolhe, a responsabilidade. Caramba, pessoal, olha, é maravilhoso escutar a Carol, porque ela vai falando, aí a coisa vai clareando. Isso é ótimo, Carol. Obrigado. Dentro da PNL, a gente tem uma premissa que fala assim, os mapas mais sábios, o mapa, né? Para quem não sabe, não entende esse modelo que é mapa, tipo assim, as mentes mais sábias, aquelas pessoas que conseguem se desenvolver melhor, que conseguem ter uma mentalidade mais, que diz assim, mais inabalável, são aquelas que têm mais escolhas. Por quê?
Quando você está Os diante de mapas uma mais situação, ricos de detalhes, né? Quanto mais detalhe, quanto mais rico o mapa, melhor é a navegação. porque aqui, isso, ok, uma outra metáfora, porque aquilo que você não experimentou não existe para ti. Então, se você não Exato. teve aquele conhecimento, quando você tem uma informação, você pode nem usar, mas você não tem como desver, né? Você já viu aquilo, você sabe que Uhum. aquilo ali não existe. Mas quando você não tem aquela informação, você nem imagina que aquilo ali existe. Então, você nem imagina que existe um caminho para você seguir ali, que aquilo ali é uma rua, Exato. como se fosse uma rua. Então, você nem Exato. conhece aquela rua. Então, se você fica preso sempre naquela mesma rua, quando você um belo dia anda nela e pum, ela foi bloqueada. Caramba, eu tô sem saída, não tem outra rua para eu viver, para eu escolher. Por quê? Porque eu não experimentei outras, eu não fui ver. Então, todas as vezes que você enxerga, que você vai, que você aprende, que você tem uma nova experiência, que você cria uma nova experiência, você engrama uma nova experiência no teu cérebro e você fala, olha, interessante, eu posso não escolher ir por esse caminho, mas eu sei que ele existe. Então, os mapas mais ricos e mais sábios são aqueles que têm muito mais escolhas, porque diante de uma situação onde você se vê sem limites, sem saída, quer dizer, sem saída, eu não sei o que fazer. Sim. Meu planejamento deu todo errado. Peraí, bora levantar aqui. Quantas possibilidades eu tenho? Aquele que já experimentou muito mais coisas vai levantar muito mais possibilidades. E vai entender que não Exato. tem só duas opções. Existem várias opções. Isso, né, Carol? Isso é uma coisa óbvia que a gente muitas vezes não para pensar, né? Basta você comparar a nossa cabeça, a nossa experiência com a experiência de uma criança. É exatamente isso. Você com o teu filho, né? É, ele não consegue fazer levantamentos de possibilidades ainda. Por Não, quê? Porque ele não viveu. A mochilinha dele é pequena ainda. Ainda está com poucas informações. Não, ele não tem capacidade ainda de fazer isso. Mas um adulto já tem mais capacidades assim de não. poder fazer isso. Caramba, peraí, estou num beco sem saída. Tá, esse aqui realmente não tem saída, mas será que eu posso voltar, dar a volta? O que eu posso fazer? Eu posso pular esse muro? Tem um muro aqui, será Perfeito. que dá para pular? Vou até usar essa metáfora aí, Tid, porque olha, o meu filho, eu sempre falo aqui em casa, o meu filho, ele olha pra televisão e fala uau, quer assistir o uau, uau, Patrulha Canina. E aqui tem limitação com tela, né? Então, assim, tem tantos brinquedos, tantas possibilidades de trabalhar a criatividade, que por mim eu não quero mostrar a tela. E aí, quando eu não tô, eu falo para as meninas que ficam com ele. A gente tem que oferecer para ele as outras opções, porque para ele só tá enxergando a Ele não tela. sabe. Ele não Ele não sabe, ele não sabe. vai lembrar. Ah, mas tem aquele jogo que a gente pode construir as torres. Ele não sabe. Então eu falo assim, au, au, olha meu filho, fica lá. Vem o bicho, vamos lá correndo, pegar aqui. E ele vai lá no carro. Ah, e aí ele Você me começa a oferece uma outra possibilidade. menu de opções para ele, que ele não tá vendo. Exatamente. Muda tudo, Muda. né? Muda tudo. E é isso que o vítima, é isso que é o problema do vítima é esse. É o problema da pessoa vitimada é a pessoa achar que é aquilo e acabou. Não tem solução. Ah, minha vida tá assim, Não eu não tenho o tem. que É, fazer. Poxa vida, eu queria ver o cachorro, mas a minha mãe não quer me dar o cachorro. Eu sou um pobre coitado, porque eu não posso assistir televisão, porque eu não e posso. ainda fala, você não entende, Carol, você não está entendendo a minha vida, você não sabe como é, você não sabe como é, você não entende. Vai Todo sempre mundo querer. na escola falando da patrulha canina e eu não posso falar, porque eu não sou. Olha só, não, porque não é igual a minha, porque tu não passaste por isso. E aí É, pronto, né? Você fica naquele mar de vitimismo e não sai do lugar, gente. É uma coisa muito simples, assim. Todas as vezes que você fizer uma simples reclamação, simples, caramba, porque já veio assim, esse trânsito, ok. Então, saia mais cedo amanhã. Ou então, tudo bem, você que escolheu sair nesse horário, tá tudo certo, segura o trânsito e vai. Acabou. exato. Ah, porque eu não consegui pagar o negócio, meu dia tá não sei o quê. Então, como que você pode delegar as tarefas? Como que você está, se você está centralizando ou não está, você está se organizando ou não está para fazer? O que que você precisa fazer para trazer isso e olhar como você pode enxergar isso? E conseguir fazer com que, a partir do micro, resolva. É em condições perfeitas, eu digo, nas CN, como é? Condições normais de operação. CNTP, Na CNTP, CNTP. seria ideal, mas o mundo a gente não está na Não CNTP. tá, não tá Não é um nunca. mundo perfeito porque eu estou trazendo a responsabilidade para mim. Mas eu vou trabalhar a minha habilidade de responder aquilo, nem que seja para pensar, cara, ok, eu não imaginei que ia ter esse acidente aqui, eu não acordei mais cedo,
Então, tá bom, é o que temos para hoje. Então, é minha habilidade, minha Aceita. responsabilidade de agir, é minha habilidade. Exato. Então, Exatamente. Porque, Carol, eu escutei, nessa mesma palestra que eu te falei do Karnal, eu escutei uma coisa muito interessante, que ele falou assim, eu estou há 30 e poucos anos, sei lá, que ele dá aula, eu estou há 30 e poucos anos perguntando para os alunos por que eles estão atrasados. Fala assim, poxa, por que você está atrasado? E o cara sempre fala, ou a menina sempre fala para mim, não, foi o ônibus, não, foi o celular que nos despertou, não, foi minha mãe, não, foi isso, não, foi aquilo. Não, a resposta para isso é, sim, estou atrasado. Primeira coisa, reconhece o fato. Né? O fato é, você está atrasado. Agora, por que você está atrasado? Ah, eu não acordei mais cedo, eu não fiz isso. Aí você analisa. E nesse aspecto, Carol, eu desenvolvi um acrônimo, vamos chamar assim, né? Eu falo que é OBAA, quer dizer, OBA. Né? O que seria esse OBAA? OBA. Seria, ao invés de você criticar, ao invés de você reclamar, ao invés de você julgar e isso te fazer mal, e não adiantar nada e as coisas continuarem como estão, você passar a observar o fato, ou seja, o fato é esse, observa. Caramba, cheguei base atrasado. sensorial, Caramba, né? Base sensorial, né? é, Só o que tem é, de informação visual e auditiva, ok. caramba, me dei mal, me dei mal. Fiz errado, errei, não devia ter errado, tal. Depois, o primeiro A, analisa. Analisa o fato, não julga, simplesmente analisa. Por que eu errei? Por que deu errado? Por que essa pessoa ficou com raiva de mim? Por que eu explodi? Por que eu fiquei com raiva? Aí você analisa isso, friamente. Analisa, observa, analisa e depois age. É basicamente aquele ciclo da administração, do PDCA. Planeja, faz, né, checa e corrige. É interessante, assim, quando a gente fala de estratégia, existe uma estratégia para se vitimizar, estratégia mental mesmo. E aí eu tinha um professor que dizia assim, a pessoa dizia assim, ai, deu tudo errado, professor, eu cheguei atrasado. Era um treinador de PNL que eu amo, uma pessoa super querida. E dizia assim, deu tudo errado, eu acordei tarde, acabei chegando atrasado. Ele dizia assim, então deu tudo certo, né? Porque se você acordou tarde, se você se vestiu tarde, se você pegou tarde o caminho, então você chegou atrasado, então porque deu certo, né? Se teria dado errado se você tivesse acordado atrasado, feito todo esse atraso e ainda assim Tudo chegado errado e atrasado. tivesse. Então, Não. aí teria dado errado. Então deu certo. Porque foi a tua Meu Deus estratégia. do céu. Carol, É, olha só, Carol, eu não queria, mas o problema é que a hora passou muito rápido, Carol. deixa eu só ver aqui, Carol, para a gente. gente finalizar, eu não posso Francinete, deixar de. Paulo Sé, PC, grande PC. Um prazer, gente, ter Carol, vocês aqui. eu não Beijo no posso coração. terminar. Eu não posso terminar esse bate-papo sem oferecer para as pessoas duas coisas maravilhosas que você tem esse mês, tá? Que é o teu workshop agora, dia 9 de março, não Vai é ser isso? dia 18. Dia Dia 18 de 18. março, e o Explosão de Resultados. Você pode falar isso aí em 3 minutos? Sim, rapidinho. O Explosão de Resultados é o meu FIOT, né? Um treinamento de imersão de 3 dias. A gente trabalha para elevar o teu limite emocional. As pessoas pensam que é para fazer planejamento e focar e tal. Que não é só fazer o planejamento e focar. A gente trabalha muito de dentro para fora. Todos os processos são muito importantes. E existem outros treinamentos que, inclusive, também eu trabalho. Mas lá no Explosão ele é todo vivencial. Então você vai experimentar É coisas. uma explosão, é É uma uma explosão. explosão. É uma explosão. A gente esteve em São Paulo agora em janeiro, vai ter outra turma em maio, então assim, foi muito especial, tem sido muito especial. E o workshop, que a gente vai trabalhar isso também no dia 18 de março. Então, gente, manda um direct para mim. Eu tô Isso, criando um pessoal, grupo. procura, Carol. Isso, um grupo no WhatsApp onde eu tô compartilhando todos os bônus, desafios, os conteúdos em primeira mão. Então vai lá nos meus stories e manda qualquer coisa que eu mando a informação para vocês. Tid, ó, obrigada, é sempre um prazer enorme. Parabéns pela tua Caramba, Carol, generosidade. muito Você obrigado. admiro pra caramba. Obrigado, tá, Qualquer dia a Carol? gente faz alguma coisa junto aí, né? Vamos sim, Carol. É, Pessoal, olha só, segue a Carol, procura agora. Carol Almeida Coach no Instagram, aqui no Instagram, começa agora, agora, agora. Já entra e já segue a Carol, começa a ver todos os stories dela, como eu faço todo dia, para aprender com ela, para melhorar a tua vida com ela, porque não é tamo brincadeira não, essa junto. mulher é gigante. Tá bom? Carol, muito obrigado, tá bom? Um Fica com beijo Deus. Deus te pra ti, tua abençoe. família linda, que eu sou fã.
Obrigado, Carol. Fica com Deus aí. Se Deus quiser, a gente vai fazer mais vezes isso aí, tá? Muito Sim, obrigado. vamos sim. Depois eu vou te convidar para o meu. Vou mandar para ti no privado para a gente marcar a data. Um Valeu, beijo. Carol. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Beijão. Pessoal, caramba, o que que eu posso dizer dessa noite aqui? Olha como passou rápido, né? O que que eu posso falar, né? Isso aí, Daisy, segue aí a Carol que você vai crescer bombasticamente, tá? Pessoal, obrigado aí por tudo, obrigado principalmente a Carol, como eu já agradeci a Carol, ela é sempre disponível, é uma mulher super ocupada, cheia de projetos, cheia de coisa, mas ela está sempre disponível. Se você escrever para ela, ela vai te responder, acredita pelo que eu estou te falando, tá? Então, pessoal, que a gente vai fazer então, tá? Primeiro, seguir a Carol, procurar o Explosão, saber de tudo que ela pode te ajudar, tá bom? E amanhã, agora falando das nossas próximas lives, amanhã eu vou estar com uma pessoa incrível, a doutora Vanessa, a doutora Vanessa Lourenço, que é nutricionista, ela é especialista em operações bariátricas, em cirurgia bariátrica, em alimentação, de tudo que você possa imaginar. Mas ela é doutora mesmo, tá? Ela é doutora, ela tem doutorado, tá? E vale muito a pena você estar aqui amanhã para você aprender a ter uma alimentação melhor, para ter uma vida melhor. Ela não vai falar de cirurgia bariátrica, não, ou só disso. Ela pode até falar sobre isso. Se você conhece alguém que fez ou vai fazer, não tenha dúvida, você tem que estar aqui amanhã. Mas a doutora Vanessa vai falar para a gente de como que a gente pode ter uma vida melhor se alimentando de maneira simples. Aquilo que você tem na sua casa, aquilo que você pode fazer no dia a dia. Nada de mirabolante, nada de estressante, nada disso. Ela é uma pessoa incrível por causa disso. Então você não pode perder a live de amanhã, tá bom? E a nossa meta, né, o nosso objetivo aqui, o meu objetivo aqui com essas lives é que a gente dê um up na nossa vida. Né? Como a gente deu um up hoje escutando a Carol falando de coisas incríveis, coisas que são simples, não são fáceis, né? Como a gente sabe disso, que a gente tem que treinar a nossa mente, não são fáceis, mas você escutando a Carol falar, você vai assim, caramba, você vai percebendo as coisas, e isso que é legal. Isso que é legal, a gente parar para pensar, a gente parar para refletir e escutar pessoas que estudam muito, pessoal. Pessoas que desenvolvem todo esse raciocínio, que desenvolvem toda essa metodologia, todo esse estudo. É fruto de muito esforço. É fruto de muito investimento, é fruto de realmente se colocar à nossa disposição. Então, tudo isso que a gente recebeu da Carol hoje, que a gente recebeu do PC ontem, né? Ontem a live do PC foi incrível, né? Quem estava aqui ontem também, e já está no YouTube, tá? Estou colocando no YouTube aí a live do IPC ontem, assim como eu vou colocar a live hoje também da Carol lá no meu YouTube. Me segue lá no YouTube, Tid Carvalho, tá bom? Estou colocando todas essas lives lá. Tá legal, pessoal? Então, não deixe de continuar. Continua, não deixe de continuar, não. Não perca essa oportunidade, tá? De continuar crescendo com essas 21 lives, tá bom? Amanhã, 9 horas da noite, mais uma vez, a gente vai estar junto aqui, então, com a Vanessa Lourenço, doutora Vanessa, vai dar um show aqui pra gente amanhã, trazendo muita informação importante pra gente ter uma vida melhor de maneira simples. Tá bom? Meu amor, Samara, te amo, meu amor. Que bom que você está aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço, até amanhã. E olha, acredita no que eu vou te falar, tá? Não pensa que você vai fazer as coisas se você conseguir. Não, você vai conseguir e é até conseguir, tá bom? É até conseguir. Isso é obstinação e é isso que eu quero para você. Obstinação, de você continuar fazendo, continuar pensando que tem saída sim. Tem uma coisa para fazer agora, e depois outra, e você vai até conseguir. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até amanhã, então. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Vamos!